dar início aqui à nossa Muito obrigada. reunião de hoje, né? Hoje nós vamos, primeiramente, boa noite a todos os irmãos, boa noite a todas as irmãs, né? Hoje o tema que nós vamos ver prosseguindo para o alvo, né, do irmão Nicolas, é a Epístola aos Filipenses, né, uma prévia aí da Epístola aos Filipenses, né? Então, nós vamos fazer esse estudo, é um estudo muito bonito, né? Vai nos trazer bastante edificação, né? E, antes de iniciar, né, a gente dá os avisos normais, né, que essa reunião ela não tem um caráter de assembleia, é uma reunião assim aberta aos irmãos, né? Eles podem perguntar, as irmãs podem perguntar, né? A gente pede que as perguntas sejam feitas pelo chat para facilitar. E também que aqueles que não estiverem ministrando, né, mantenham os microfones fechados para não dar fonia aqui, né, não fazer barulho, ajuda bastante, né? Então, antes de iniciarmos aqui, eu vou pedir ao irmão Marco Antônio, você pode dar graça para a gente, irmão? Sim, irmão, vamos dar graça, né? Muito obrigado. Eterno Deus e nosso Pai, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez reunidos nesta live, o qual te agradecemos, Pai, pois nos conduziste pelo teu amor ao longo deste dia, nos protegendo, circundando a nós com a tua misericórdia, e aqui estamos para ouvir o teu santo e poderoso falar. E assim, graça te damos por tudo, pedimos a tua ajuda e o teu entendimento que possa vir dentro do nosso coração, que possamos entender o teu querer e como devemos nos comportar na tua presença, pois todo dia é um dia de aprendizado diante de ti, ó Pai. E o teu amor tem nos sustentado, o teu amor tem nos conduzido dentro da tua santa paz. E assim, até o dia em que nós não estivermos mais aqui, o qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo assim virá nos buscar. E assim olhe por tudo que será falado, Senhor, o estudo da palavra, o que vai ser feito, as perguntas, e que todos nós, numa santa comunhão, possamos estar juntos com os nossos corações abraçados para ouvir os teus santos e gloriosos ensinamentos. E assim nós te pedimos, tudo com agradecimento pelos teus feitos na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém. 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 Bem, eu vou passar aqui ao texto de hoje. Irmão Luiz, por gentileza, desculpa aí, porque eu estava tendo dificuldade de abrir o microfone, né? Não tem problema, não. Tá bom, desculpa, hein? Não, que isso, fica tranquilo. É assim mesmo. A Epístola aos Filipenses, né? A carta de Paulo aos Filipenses. Enquanto a origem do conflito na Galácia possa ser atribuída às más doutrinas e aos que promoveram a situação em Filipos, foi muito diferente. A carta de Paulo aos Filipenses não é corretiva. De fato, eles parecem ter passado por nada além de provações esperadas na jornada no deserto. No entanto, Paulo estava na prisão e estava preocupado com o bem-estar deles durante sua ausência. Sua carta não é diferente da admoestação de José a seus irmãos. Abre aspas. E não vos pese coisa alguma,
não contendais pelo caminho. Em Gênesis 45, 20, versículo 20 e versículo 24. Versículo 20: não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque a melhor de toda a terra do Egito será vosso. E despediu, Gênesis 24, e despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Estes versículos, especialmente o segundo, parece ter estado na mente de Paulo. No primeiro capítulo, encontramos algo na condição geral das coisas na cristandade. Paulo estava na prisão. Aqui tem uma nota do autor nessa posição. Figurativamente, isso também se aplica à doutrina de Paulo, né? Paulo estava na prisão e, embora o evangelho fosse pregado, havia pouco a trazer-lhe gozo. Ainda assim, ele se regozijava, abre aspas. Alguns pregaram a Cristo por inveja e porfia. Porfia no sentido de contenda de palavras, discussão, disputa, polêmica, né? Isso está em Filipenses 1:15. Alguns efetivamente proclamavam a Cristo, por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Sim, até mesmo o evangelho pode ser apresentado com inveja e contenda. Pregamos o evangelho para ganhar almas, não para ganhar troféus. No final desse capítulo, começamos a ouvir sobre a preocupação do apóstolo pela assembleia em Filipos. Abre aspas. Estais num mesmo espírito, com o mesmo ânimo. Fecha aspas. Filipenses 1:27. Vivei. Vivei no original, portai-vos como cidadãos. Acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. No segundo capítulo, Paulo se expressa mais plenamente. A Assembleia enviou-lhe uma oferta de comunhão, Filipenses 1:5 e 4:10. 1:5. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Filipenses 4:10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Mas se eles o quisessem completamente feliz, ele tinha de saber que estavam juntos sem discórdia. Abre aspas. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:2-3. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Como podemos fazer isso? Como podemos sentir o mesmo? E chegando a um acordo comum, não só há um caminho, não, só há um caminho, abre aspas, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É somente tendo a mente de Cristo que poderemos prosseguir em paz e harmonia. Muito mais poderia ser dito, mas o espaço não permite. Leia este capítulo e medite sobre ele, tendo em mente o assunto, que é a segunda nota do autor, né? Consequentemente, o versículo 12 fala da Assembleia, não de salvação individual.
versículo 2, né? 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só à minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O terceiro capítulo começa com avisos não muito diferentes dos encontrados no livro de Gálatas. No entanto, enquanto os mestres judaizantes fizeram o trabalho maligno na Galácia, abre aspas, corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Está em Gálatas 5:7. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à vontade? Em Filipos, os santos são simplesmente avisados do perigo. O perigo, no entanto, era muito real. Qualquer coisa que nos desvie e tire nossos olhos da, abre aspas, soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, fecha aspas, Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não só nos fará tropeçar espiritualmente, mas também resultará em conflito carnal no caminho cristão. Versículos 15 e 17. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos estes sentimentos. E se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Devemos ter um objetivo diante de nós, Cristo. O apóstolo pôde escrever, abre aspas, prossigo para o alvo, fecha aspas. Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. A correta condição espiritual é encontrada no segundo capítulo, mas a energia da fé e o propósito do coração são expressos no terceiro. No capítulo 4, temos uma aplicação muito prática dos capítulos anteriores. Em Filipos, existia um conflito entre duas mulheres, Evódia e Sintique. Paulo não diz, abre aspas, trabalhem juntas, ou, abre aspas, resolvam suas diferenças, fecha aspas. Ele nem mesmo lhes pede para, abre aspas, se darem bem, fecha aspas. Nenhuma dessas coisas chega à raiz do problema e, na prática, elas não funcionam. Havia apenas uma maneira de remover o conflito, abre aspas. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo, sejam a mesma mente no Senhor. Filipenses 4:2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. E que mente é essa? É a mente de Cristo, abre aspas, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma mente, que houve também em Cristo. Também em Cristo Jesus. Que, vírgula, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 5-8. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo, figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Com muita frequência,
nosso foco é a outra pessoa. Isso não leva, isso não leva, não envolvimento, mas sim ao confronto. É somente quando fazemos do Senhor Jesus Cristo nosso foco que as coisas começam a ganhar a perspectiva correta. A proximidade de Cristo nos permitirá ver a outra pessoa como Ele a vê, e nossos pensamentos serão formados por seus pensamentos. Estariam os outros indiferentes ao conflito? Não. O apóstolo apela a um irmão local para ajudar, abre aspas, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Filipenses 4:3. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Quando ocorre um conflito, gostamos de manter distância, e é fácil entender o porquê. É preciso discernimento para saber quando ajudar. As coisas podem facilmente sair do controle quando tomamos partido, ou quando alguém não é qualificado espiritualmente. Irmãos, Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. O Senhor, porém, diz: bem-aventurados os pacificadores. Mateus 5:9. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Até aqui.
Irmãos, eu separei aqui uma breve introdução, né, desse estudo aqui do irmão, né, mais por cima, né, assim, de uma forma mais leve, né, porque nós vamos ver toda a epístola dos estudos de segunda-feira que nós estamos fazendo, né, do Evangelho. Então, vamos passar por ele, se o Senhor não voltar antes, né, com certeza nós vamos vê-lo, né. Então, eu separei aqui 5 pontos, né, que seriam, né, a ocasião, né, em que essa carta foi escrita, né. Então, Paulo, ele estava em prisão, né, em Roma, e essa carta, ela é até chamada de a Epístola da Prisão. E é um complemento mais pessoal das outras cartas, né, que Paulo escreveu da prisão também, em Éfeso e Colossenses, né? Então, aqui, desde o princípio, desde o do princípio do texto, né, o autor mostra que Paulo, ele, mesmo em prisão, né, ele tinha uma preocupação com o bem-estar dos filipenses, né, enquanto ele estava ausente. Assim como fez, né, José a seus irmãos, né, como comenta aqui o irmão no texto, né. Mesmo assim, naquelas circunstâncias desfavoráveis, muito desfavoráveis, né, Paulo não estava preocupado com ele mesmo, né, e na condição que ele estava ali na prisão, sofrendo aflições, ele estava, por assim dizer, não feliz com aquilo, como ele mesmo fala, mas feliz, porque mesmo perseguido daquela maneira, como sabemos, né, independentemente disso, vemos que ele relata com devoção e gozo, né, porque a obra do Senhor estava progredindo em Roma, né? Este fato, assim, ele pode ser visto quando muitos na prisão creram, né? Além dos da casa de César, né? E outras passagens que demonstram isso, né? Então, essa carta de Paulo, ela é diferente das outras, né? Ele pode ver que claramente ela é diferente das outras, porque ela não é uma carta, assim, como diria, né? É, de admoestação, ela é uma carta de agradecimento de Paulo aos filipenses, né? Diferentemente das outras, porque seu motivo, como eu disse, assim, não é admoestar, né, sobre problemas da Assembleia, mas de exortar a comunhão prática dos filipenses. Aqui ele narra uma passagem, né, representada pelos suprimentos, né, e talvez até por uma oferta monetária, ainda que eles, os filipenses, se encontrassem em profunda pobreza, né? Mesmo assim, supriram tudo que o apóstolo carecia, né? Devemos lembrar, né, que o maior suprimento não eram coisas ou dinheiro, né, mas o amor que eles demonstravam para com ele. Então isso Paulo sentia, né? E sentia o mesmo por ele, o mesmo carinho que eles tinham por ele, né? Esse carinho fraterno, eles tinham por ele também, né? Isso a gente pode ver no capítulo 4, né, desta carta, né? Do versículo 18. Vou colocar aqui. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, Paulo estava exortando a eles, né? Esse sentido, esse amor que eles estavam tendo com ele, né? Então, da mesma maneira, a gente deve lembrar, né, que tal como Paulo estava sendo perseguido, né? Foi perseguido, né? Os cristãos, de modo geral, sempre foram perseguidos, até os dias de hoje, né?
em maior ou menor medida, de uma maneira ou de outra, né? Os irmãos filipenses também estavam sendo perseguidos, mas Paulo leva a eles uma palavra assim de coragem, encorajadora, né, para que eles permaneçam firmes na fé, sem desviar do caminho, apesar ou frente, né, a qualquer adversidade que eles estavam passando. Isso é um verdadeiro exemplo, né, assim, para nós que também padecemos, né, neste deserto ao qual estamos, né, cada dia mais árido, né, que só pode ser suportado pela fé que nós temos, né, em nosso Senhor Jesus Cristo e em nosso Pai. Então, essa carta, analisando, olhando ela, né, é uma carta, é um retrato do estado da alma de Paulo e também que deve marcar, né, todo aquele cristão, né, que conhece a verdade do mistério revelado por Deus e vive bem dela, né? Claro, temos nossas dificuldades, mas caminhemos, né? Um segundo item seria a vida interior de Paulo. Nessa carta, ela é revelada assim de uma forma mais abrangente, mais ímpar, né? Então, a vida de Paulo é um exemplo para nós, né? Mostrando uma experiência cristã normal, né? Ela é única na medida em que nos dá uma visão, né, extraordinária da vida interior do apóstolo Paulo, né? De uma forma que nenhuma outra carta o fez, né? Nos 4 capítulos curtos, ela faz referência a ele mesmo, né? 90 vezes. Não para se vangloriar de algo, mas para mostrar sua intimidade e comunhão com os irmãos filipenses, né? Paulo sabia que esses irmãos o tinham em seus corações e o tinham em suas orações, né? A gente pode ver isso em Filipenses 1:7 e 1:19. 1:7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Agora, 1:19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Fala da oração deles pela libertação de Paulo. Essa epístola, né, nos dá a oportunidade de examinar, né, os pensamentos de Paulo mais profundamente e mostra sua vida inteiramente dedicada àquele ao qual também nós devemos dedicar as nossas vidas, né, a Cristo. Podemos ver isso no capítulo 1:21, onde ele diz, abre aspas, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Tá? Pense 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O terceiro item fala de Cristo, pedra de toque de Deus, né? Cristo em glória é a pedra de toque de Deus, uma medida da nossa dedicação e amor a Ele. Ele olha tudo a partir de um ponto de vista único. Ele mede, avalia e prova tudo o que fazemos aqui em relação a Cristo. Cotidianamente, se as coisas que fazemos são feitas por Ele, né, segundo a sua vontade, para a glória de Cristo, elas são aprovadas. 2 Coríntios 5, de 9 a 10. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes,
para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Para, aqui completando, né, o texto, para a recompensa futura, do contrário, reprovação, né? Ela também é uma epístola de gozo, né? Embora todas, embora todas as aflições na carne que Paulo estava sofrendo, vemos ele se regozijando, né? Em espírito. Sua alma estava em êxtase por Cristo. Em nenhum momento nós o vemos reclamar de sua vida. E não o vemos pedir, e nem o vemos pedir, né, nenhuma mudança nessa situação. Ao contrário, ele é visto como um sacrifício vivo, vivendo para Deus. Nesta carta, as palavras gozo, alegria e regozijo são mencionadas 14 vezes. Por isso é chamada a epístola da devoção, também chamada epístola da devoção e gozo. Paulo diz a eles, né, que se o querem ver feliz, tenham o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, não fazendo nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si próprios. Isso nos fala de plena comunhão, o mesmo sentido que Cristo teve por nós. Devemos todos ter em nós, teve por nós. Assim devemos todos ter em nós a mente de Cristo, para a paz e a harmonia perfeitas entre todos. Ela também é uma epístola, né, no deserto. Esta epístola é uma das assim chamadas, né, epístolas do deserto. Como também é chamada assim, a epístola 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, essa carta de Filipenses, né, que estamos estudando, Hebreus e 1 Pedro. Isso porque o crente é visto na terra como sendo testado, caminhando na senda da fé, com Cristo no céu, diante de si como seu objetivo, seu foco, seu objeto de adoração, né? Nós sabemos, por experiência própria, né? Agora falando da gente mesmo, desse tempo, né? Nós sabemos, por essa experiência que temos, né, que nada na terra é favorável ao cristão. Assim como Cristo foi perseguido, vilipendiado, escarnecido, odiado, e tudo que fizeram com ele, né? Também nós sofreremos essas perseguições. O próprio Senhor nos advertiu, né? Dizendo: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Isso está em João 15, de 14 a 23. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que, do que a vós, do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu.
Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Então, o cristão está sempre diante de circunstâncias bem adversas, né, todos os dias. Por isso, sem fé, não há cristão, né? Porque é a fé que nos dá força para trilharmos esses caminhos tão difíceis e desfavoráveis, né? Em Deus, né? No entanto, nada disso importa se a recompensa do cristão é Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu vou ficar até aqui, irmãos. Ô, Luiz, abre ali no capítulo 4, só fazer uma breve leitura. É capítulo 4 de Filipenses, né? A partir do versículo 2.
Eu vou ler aqui na Bíblia de papel, que a letra é maior aqui para mim. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Ou seja, te vê que essas duas irmãs, né, esse livro do irmão Nicholas Simon, o capítulo que nós estamos lendo, aqui é uma parte do tema, né? O capítulo chama-se Relações Pessoais. Aí nós já lemos Ameis uns aos outros, nós já lemos também Como Demonstrar Amor, e nós já lemos, semana passada, O Fruto do Espírito Santo. Hoje nós estamos, o escritor traz essa epístola aos Filipenses, que é uma carta que fala muito de relação pessoal. E a relação era boa, mas ainda assim tinha duas irmãs ali que não estavam, e as duas trabalhando. As duas trabalhando. Mas qual era a motivação desse trabalho? Paulo detectou que não era uma boa situação entre essas duas irmãs e que não podia continuar assim. Porque quando está falando dessas relações pessoais entre irmãos, essa relação ela tem que ser conduzida por uma terceira pessoa. Paulo está convocando aqui, ó, aquele que ele encomendou a carta para ele ajudar essas irmãs. E eu penso que nas nossas relações pessoais, nós temos que deixar essa terceira pessoa nos conduzir, que é o Espírito Santo, que habita em mim e no meu irmão. E o Espírito Santo conduzindo, a gente permitindo que o Espírito Santo nos conduza nas nossas relações pessoais com os nossos irmãos, com certeza não teremos atrito. Então, a gente vê que Paulo identificou e essas duas irmãs estavam tendo problema, e como o irmão diz aqui no texto, ele não pediu para que elas fossem isso, fosse aquilo, fossem iguais, não é isso, mas que ela tivesse a mente de Cristo, o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, sintais o mesmo. O Nicholas Simon traz esse versículo. E quem é que pode nos levar a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, senão o Espírito Santo? Porque nós não somos mais dessa terra. Nenhum de nós. Nós somos peregrinos. Peregrinos. Então nós temos que se permitir que o Espírito Santo nos conduza nessas relações entre nós, para que nós possamos dar um testemunho positivo ao mundo. Então, eu lembrei dessas duas irmãs aqui que o autor traz, né? Que essa é uma assembleia que Paulo tinha muita estima, como o irmão já falou, um carinho muito grande, e a recíproca era verdadeira também. Aqueles irmãos adoravam Paulo. Então, acho que é uma das cartas
que mais fala de relações pessoais na palavra de Deus. Então, a aplicação que eu queria fazer no versículo, quando Paulo fala, no versículo 3, deve ser, tá falando de Epafrodito, provavelmente, que trouxe a carta. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo. Tá falando para o mensageiro, fala, olha, ajuda essas irmãs aí. Então, a aplicação aqui é que entrou uma terceira pessoa numa relação pessoal. Então, a aplicação que eu pensei aqui, os irmãos corrijam, por favor, se não tiver correto, é que nós temos que permitir que o Espírito Santo seja esse mediador entre nós. É. Boa noite, irmãos. Estão me Boa ouvindo? noite. Vamos sim, Getúlio. Estamos sim. Dá pra ouvir aí? Como sempre, irmãos, se ficar ruim, me avisem, por favor. Tô na Deixa- rua ainda. É, comentando aqui, né, esse comentário do irmão Nicolas, né, em relação à epístola aos Filipenses, em relação a esse assunto, são as relações, né? É algo que o irmão fala da epístola não ter a característica de ser corretiva, ou seja, não quer trazer correções, mas ela tem um aspecto de preventiva. Isso é importante nós nos atentarmos, né? Que a característica dessa epístola e de um assunto dentre muitos assuntos, e esse em si, que são das relações dentro dessa epístola, ela tem um caráter preventivo.
né? Então, algo que provavelmente já tinha indícios, né? Através de duas irmãs que poderiam contaminar toda a Assembleia com esse não pensamento, mesmo pensamento, né? Não com o mesmo sentimento, mesmo pensamento, as coisas que já foram ditas, né? Mas ele vem nos trazendo esse alerta, né, preventivo quanto a esse mal que vem de dentro, né? E esse mal que vem de dentro que é real, ele é real ainda, né? Ele pode estar acontecendo hoje nas assembleias. Dois irmãos, duas irmãs que não estão com um pensamento, o mesmo pensamento que houve em Cristo. Então isso para nós é muito importante. E que aqui nessa epístola que Paulo vai dizer, né, que ele não se incomoda de falar sempre as mesmas coisas. Se eu não me engano, é nessa epístola que fala, né? Porque é segurança para vós. Se eu não me engano, é Filipenses. Eu não lembro se é em qual capítulo, mas deve ser em Filipenses mesmo. Mas sempre alertando, então trazendo um alerta. Ele não estava falando que tinha um problema já consumado, mas que poderia vir a acontecer começando por um sentimento ruim, um sentimento que não condiz com cristãos, com o cristianismo normal. Então, para nós é solene isso. Julgamento próprio. O que faltava para essas irmãs era julgar a si mesmas. O que falta muito para nós também é nos julgarmos. Nós somos rápidos a apontar os erros dos nossos irmãos. Mas auto se julgar, e isso a palavra de Deus nos julgando, com certeza, né, como o irmão trouxe, através do Espírito que habita em nós, nos mostrando na palavra e nos julgando. Então, nesse sentido preventivo, né, porque ela também nos corrige, né, como o irmão cita aqui, né, que poderia ser uma carta corretiva, não é o caso de Filipenses, mas ela poderia ser uma carta corretiva por aquilo que já estava instaurado, um erro instaurado, uma má doutrina, e eu acho que é o caso que ele está aplicando para a Galácia, né, a carta aos Gálatas. Então a gente pode ter uma situação. Eu queria voltar, irmãos, para o assunto da semana passada, que com certeza todo o assunto está envolvido. Eu queria voltar para Gálatas. Em Gálatas 5, se o irmão vai colocar, Gálatas 5, Gálatas 5 é naquela porção que vai falar do, das obras da carne e o fruto do Espírito, mas eu queria dar atenção a algumas características das obras da carne. Então, a partir do versículo 19 não, perdão, 20. Depois de feitiçarias, começa algumas características das obras da carne que nos apontam para um pouco do que estava acontecendo em essas mesmas. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Aqui na minha versão está dizendo inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias e invejas. Então, aí depois começa na minha versão tem homicídios, bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a essas. Mas pegando essa parte de inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, são coisas que nada mais são do que obras da carne. São coisas que tristemente um cristão verdadeiro pode
por cumprir a concupiscência da carne e não andar em espírito, ele pode começar a ter esses comportamentos. Não condiz mais com a sua posição. Não condiz mais com a sua posição em Cristo Jesus. É interessante o apóstolo Paulo, na sua carta, apontar para como aquelas mulheres trabalhavam no Evangelho. Quer dizer que elas tinham um coração para com os pecadores. Elas tinham numa motivação no seu trabalho para o Senhor, o quanto elas eram pecadoras e imerecidas aquele amor, e assim trabalhavam, cooperavam no Evangelho. Mas isso, naquela dissensão entre as duas, já não mostrava isso. Com certeza atrapalhavam esse serviço, atrapalhavam o testemunho de Deus na vida delas. E com certeza isso contamina. Então, nesse sentido, irmãos, eu queria ler Hebreus, uns versículos em Hebreus. É, é, Hebreus, capítulo 12, versículo 14, para dar contexto no que eu vou falar. Então, aqui vem falando de santidade prática, né? Então, vai falar assim, seguir a paz, deixa eu ver se está igual aqui, né? A versão está igual. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando, na minha versão está falando, tendo cuidado, né? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Vamos abrir. É isso aí. Então, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela, essa raiz de amargura, muitos se contaminem. Então, a prevenção daquilo que Paulo estava querendo trazer, com certeza, igual o irmão falou, através do Espírito Santo, mas o Espírito Santo usando a palavra e um irmão para corrigir aquelas irmãs. Corrigir de uma forma preventiva, né? Assim posso dizer. Porque tudo é uma disciplina, né? Existem vários tipos de disciplina na palavra de Deus. Existe... o Senhor trata, né? Se a gente ler aqui em Hebreus, a gente vai ver, né? Vamos voltar aqui um pouco com alguns versículos. Não quero mudar o assunto, mas só para... versículo 5 do capítulo 12. Vai falar assim, né? E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco, como os filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, irmãos, o Senhor corrige o que ama, e ele corrige hoje, com certeza pela sua palavra, pelo seu espírito e por irmãos. Como Paulo ali orientou, com certeza, assim, eu penso também igual ao irmão, né, Epafrodito. Epafrodito iria ser um vaso na mão do Senhor através do Espírito Santo e a palavra de Deus, né, como
para poder ali corrigir aquelas irmãs. E elas deveriam receber isso, porque estavam escritos seus nomes no livro da vida, como a palavra lá diz, e porque eram filhas. E assim somos nós, todos filhos sujeitos ao Pai dos Espíritos. Sujeitos, devemos suportar, devemos nos tornar participantes dessas correções, porque somos filhos. Isso vai vir através de nossos irmãos, vai vir através da palavra de Deus nos criticando. Vamos ler mais algum versículo aqui em Hebreus? Diz que aquela carta foi escrita, que era a palavra de Deus inspirada. É Hebreus 4. Hebreus 4, 12. Vai falar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, esse discernir, irmãos, aí na última parte, é apta para discernir, ela é apta para nos criticar. Ela nos critica, ela critica os nossos pensamentos e propósitos dos corações, as nossas concupiscências. A palavra nos critica. Então, com certeza o Senhor usa a sua palavra através do seu espírito, como o irmão disse, e através de um irmão, né? O Senhor muitas vezes usa um irmão como ele vai usar com essas duas irmãs. Então, nos relacionamentos entre irmãos, né, esses relacionamentos pessoais, que eu creio que é o assunto, né? Vai haver sim o Espírito Santo, vai haver a palavra do Senhor e vai haver aqueles espirituais que foi citado também, né? Lá de Gálatas, né? Quando alguém for achado em uma forma repreensiva, né? Aqueles que são espirituais conduzam, né? Então, Epafrodito, acho que tomara que eu não erro o nome do irmão, mas eu acho que é esse Epafrodito lá em Filipenses, seria esse irmão espiritual, que iria através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, que é apta para discernir, julgar os pensamentos e os propósitos do coração, expor, né? Iria expor, porque aí é versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, irmãos, isso acontece, isso é maravilhoso, e com certeza um coração humilhado diante do Senhor e exposto diante da palavra do Senhor, com certeza não vai desmaiar, não vai, como fala lá no 12, né? Não vai resistir à correção do Senhor, ou preventiva, ou corretiva, ou qualquer que seja a situação. Então, eu creio que ali em Filipenses ainda é um pouco preventivo, né? Por preventivo no sentido de toda a assembleia, eu creio, né? Mas para aquelas irmãs talvez já seria mais corretiva, né? Mas para a assembleia em si, Filipenses, seria mais preventiva, né? Então, só corrigindo isso, talvez não ficou muito claro, né? Talvez para aquelas irmãs em si, elas já precisavam ser corrigidas, mas para a salvação da assembleia. É isso que vai falar lá em Filipenses. Porque se aquele problema não fosse resolvido, com certeza iria se contaminar a assembleia e a salvação da assembleia estaria em jogo, né? Com certeza seria um grande problema tolerar aquele comportamento daquelas irmãs. Então, graças ao Senhor, a palavra dele nos corrige, nos critica, né? Nos julga, e a gente deve se sujeitar, né? Recebendo esse amor do Senhor, né? De Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui, irmãos.
Vou fazer mais um pequeno complemento, né, a essa carta aqui, fazendo como se fosse um apanhado geral, né? Então, no primeiro capítulo da carta, né, nós vemos, como já comentamos, nós vemos Paulo em prisão. Embora o evangelho estivesse sendo pregado, né, algumas vezes pelos motivos errados, né, como nós já vimos também, né, pouco lhe trazia gozo em relação à sua vida cotidiana, né, dia a dia dele, mas havia muito gozo nas coisas de Deus, né? E assim ele exortava também os irmãos a estarem todos no mesmo espírito, né, no mesmo pensamento, no mesmo andar dele, né? Já no segundo capítulo, né, Paulo se expressa, né, de forma mais íntima e mais plena aos irmãos, agradecendo os provimentos, né, e a oferta monetária, que mesmo com tantas dificuldades, né, que eles estavam passando, né, isso mostrava, né, que era uma verdadeira oferta de comunhão, né, não era uma coisa cobrada, era uma coisa dada de coração, né, e deveriam estar eles próprios em completa comunhão, né. Aqui ele já toca no assunto, sem brigas ou discórdias, né, sem estarem com esses problemas, né, que os irmãos comentaram sobre as duas mulheres, né. Já no capítulo 3, Paulo adverte-os já por esse motivo, né, dando a eles alguns avisos para não tropeçarem nos mesmos problemas dos Gálatas, em função daqueles que se associaram a eles e ministravam má doutrina, né, o que poderia resultar em conflitos carnais, né, pedindo que eles o imitassem em seu andar. E no capítulo 4 da carta, né, nós vemos uma aplicação mais prática, né, dos capítulos anteriores com o episódio das duas mulheres, né. A gente não sabe efetivamente o motivo, mas provavelmente fosse a carne ali, né. No entanto, o Paulo tem o cuidado, Paulo não as exorta como resolverem seus problemas ou as intima a resolver o problema, né? De alguma maneira, porque elas eram colaboradoras amadas de Paulo, né? Assim, trabalhando com ele no Evangelho, isso não era motivo, né? Não é um motivo assim de passar a mão na cabeça. Paulo não está passando a mão na cabeça, né? Mas ele vai fazer o quê? Ele aí vai fazer o papel de pacificador, né? Então, então ele roga, né? Ele pede, né, a elas que sintam mesmo no Senhor e que tenham a mente de Cristo, né? Então, nessa situação, né, Paulo enviou aquele irmão, né, para ajudá-las, né, nessa situação. Então, preciso, né, como nós vimos, discernimento e saber mediar esses conflitos para ajudar, né? Senão só fará piorar o negócio, né? Então, a gente sabe aqui, né, que o pacificador é chamado pelo Senhor de bem-aventurado, né? Paulo era um desses, né, um pacificador. Ele sempre tinha um carinho, né, por todos os irmãos, sempre procurava fazer, resolver os problemas, né, assim, de forma pacífica, né? Então, esse é um título que cabe bem a Paulo, né? Mas só esse complemento.
Irmãos, como está dando aqui o nosso horário, se nenhum irmão tiver mais um pensamento para trazer, eu vou colocar um hino para ser escolhido, né? Algum irmão quiser escolher um hino? Pode ser o 131? Perfeitamente. Cristo está conosco, que consolação, tal presença tira toda aflição. Temos a promessa do bom Salvador, não vos deixarei nunca, sempre convosco estou. Não temos temor, não estamos sós. Jesus tem prometido, sempre convosco estou. Não temos temor, não estamos sós. Jesus tem prometido, sempre convosco estou. Fortes inimigos sempre perto estão. Cristo está mais perto, traz consolação. Diz-nos: ficai firme, sou ajudador, não vos deixarei nunca, sempre convosco estou. Não temos temor, não estamos sós. Jesus tem prometido, sempre convosco estou. Não temos temor, não estamos sós. Jesus tem prometido, sempre convosco estou. O que nos protege nunca dormirá. Se estamos fracos, nos sustentará, e de nossa vida é mantenedor. Quão fiel a palavra, sempre convosco estou. Não temos temor, não estamos sós. Jesus tem prometido, sempre convosco estou.
temos temor, não estamos sós. Jesus tem prometido, sempre convosco estou, aguardando a Cristo, nos infunde fé. Diz em minha vinda, eu vos levarei, e vos dou certeza, não vou demorar, mas até que eu venha, firmes ireis trabalhar. Não temos temor, não estamos sós. Jesus tem prometido, sempre convosco estou. Não temos temor, não estamos sós. Jesus tem prometido, sempre convosco estou. Muito bem. Bem, irmãos, para que a gente possa finalizar, eu vou pedir para o irmão Rui, pode dar graça para a gente, irmão? Vamos agradecer ao Senhor. Nosso bendito Deus, nosso Pai, Pai, nós agradecemos a Ti por esse tempo que tivemos diante da Tua palavra que é viva e eficaz, esse privilégio de, mesmo que virtualmente, podermos estar com amados irmãos em várias partes do Brasil, e agradecemos por isso. Pedimos por cada irmão na sala, pedimos também por aqueles que não puderam estar conosco. Nós damos graças também, Pai, por essa ferramenta que Tu disponibilizaste, e não podemos esquecer também de dar graças por essa bendita salvação. Quando nós éramos totalmente avesso a Ti, Tu nos amaste, entregaste Teu único Filho na cruz por nós. Isso também deve ter sido muito duro para Ti, Pai, entregar o Teu Filho amado. Isso expressa o tamanho desse amor por cada um de nós. Nós Te damos graça por isso, Pai. Sim, Pai, nós queremos pedir mais a Tua proteção durante esse restante de semana. Ainda temos alguns dias até o domingo para estarmos juntos com os amados irmãos, para a lembrança da morte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que Tu possa nos conduzir nesse restante de semana em nosso testemunho, que nós possamos dar um testemunho daquele que o Senhor espera. Apesar de toda a nossa fraqueza, sabemos que somos sustentados pela Tua bendita graça. Assim, Pai, nós oramos confiadamente nesse nome que está acima de todo nome. Nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Amém.